JVC por aqui, saudações para todos. Estamos aqui no grupo do WhatsApp, JVC Notícias Concursos. Se você quiser ingressar nesse grupo, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Hoje a gente vai fazer uma questão de direito administrativo e pensar um pouco sobre metodologia de resolução de questões. Eu acabei fazendo essa questão e acabei pensando algumas coisas sobre resolução de questões, beleza? Eu postei essa questão aqui no grupo hoje. Vamos ver aqui, ó. Eu posto questões, notícias de concursos. Então, se você quiser entrar no grupo, somente eu falo, né? Porque eu sou um pouco autoritário, brincadeira. É para o grupo não se dispersar com muita informação, muita notícia. Uma vez ao dia, eu trago uma notícia, eu trago uma questão e tento comentar o link interessante sobre algum assunto, para não ficar muito fluxo de informação e se torna cansativo. Mas vamos ao que interessa. Tenho aqui uma questão de direito administrativo sobre atos administrativos, certo? Sobre aqueles elementos. Foi uma questão classificada como difícil, mas é uma questão simples, mas que além do conhecimento teórico, exige para a gente saber um pouco interpretar e usar o conhecimento teórico. Beleza? Vamos lá. Eu vou comentar uma coisa bem interessante sobre metodologia de resolução de questões. Fica até o final. Beleza. Diz assim o enunciado da questão. O prefeito de determinado município concedeu licença por motivo de doença em pessoa da família a servidor público municipal já falecido. Nesse caso, o ato administrativo citado apresenta vício de, certo? Ele quer que a gente indique, o vício, né, no ato administrativo, né? Tem aquele velho macete com for mob, né? Com for mob, né? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto, né? 1, 2, 3, 4, 5 elementos do ato administrativo: competência, finalidade, motivo, forma e objeto. Beleza? Então são esses 5 elementos do ato. A questão quer saber quais desses elementos apresenta vício. Beleza? Então vamos lá, vamos pensar um pouco. A competência, né, é o sujeito que tem o dever, né, e a competência para praticar aquele ato. Nesse caso em questão, o prefeito é um sujeito competente, né, para conceder a licença, certo? Para conceder a licença. Então não teríamos um vício de competência. A finalidade de conceder uma licença é garantir um direito do servidor, né, de licenciar-se. Então a finalidade é uma finalidade plausível. Beleza? Então, competência e finalidade, ok. O motivo, qual foi o motivo, né? Que motivou o ato? Foi a morte, né, de uma pessoa da família do servidor. Então, competência, finalidade e motivo estão, de uma certa forma, ok. Forma, não há muito do que se falar. A questão não menciona elementos da forma. E o objeto? O objeto, né, é a forma como o ato vem ao mundo, né? É a manifestação no mundo jurídico e real do ato, né? É o objeto, é essa exteriorização. Me diga uma coisa, como é que o servidor já falecido ele vai gozar de licença se ele já faleceu? Ou seja, o ato vir ao mundo, que é o objeto dos elementos do ato administrativo, o
o ato vindo ao mundo, né? Acabei apagando aqui, desculpa. O ato vir ao mundo, ele torna-se impossível. Torna impossível porque ele já é falecido. Entende? Não tem como o ato vir ao mundo. Como é que o ato ia vir ao mundo, exteriorizar no mundo? Era o servidor ficando licenciado, né? Ficando de licença por motivo de doença. Percebe? Então o vício aqui é de objeto. Beleza? É um vício de objeto. Então vamos ver aqui, ó. Alternativa A seria a correta, certo? Mas ele trazia todas as alternativas. Motivo, forma, sujeito, finalidade. Trazia todos os outros elementos, melhor dizendo. Certo? Então era letra A, objeto. Você conseguiu compreender que o objeto é a forma como o ato vem ao mundo. E essa forma é impossível. É impossível o ato vir ao mundo, ou seja, o licenciamento do servidor, uma vez que ele já é falecido. Agora, uma outra coisa que eu queria tocar nessa questão é sobre metodologia de resolução. Quando eu estava resolvendo essa questão, eu pensei nesses dois tipos de provas que geralmente tem: múltipla escolha e assertivas para julgar de certo e errado, no caso da Sebrasp. Tem outras bancas que fazem similar, mas em regra a que mais faz dessa forma é a Sebrasp. E eu fiquei pensando nisso. E pensei uma coisa bem rápida sobre metodologia de resolução. Imagine que esse enunciado aqui é de uma questão de... É uma questão de certo e errado. Certo? É uma questão de certo e errado. Aí, ao invés de ela colocar os alternativos, ele diz, ó, o ato administrativo citado apresenta o vício de, vamos supor aqui, finalidade. Finalidade. E para julgar se certo ou errado. E eu estava pensando nesse tipo de julgamento. Geralmente, quando a gente pega uma questão de certo e errado, a gente olha só para o que está, às vezes, na assertiva. Para o que está na questão. Beleza? Isso é muito perigoso. Como assim a gente só olhar para o que está na questão, para o que está na assertiva? É a gente não pensar as outras possibilidades e acabar pensando apenas essa. E acabar sendo confundido na interpretação da questão. Como assim? Numa questão dessa, o recomendado para você é, na hora da questão, você ligar um startzinho e pensar as outras possibilidades. A múltipla escolha lhe permite isso. Pensar as possibilidades do que pode ser dos 5 elementos, né? Do Confiformob, né? Competência, finalidade, motivo, objeto, forma. Então, você pensar essas 5 possibilidades, a múltipla escolha permite. Você vai pensando por obrigação para julgar as assertivas, as alternativas. Na questão de certo e errado, às vezes a gente não consegue fazer isso. A gente só julga se é finalidade, se tem um vício ou não de finalidade, nesse caso específico. O que seria o ideal? Além da gente pensar a possibilidade da assertiva, pensa também as outras, porque amplia seu universo de observação e de reflexão. Porque além da finalidade, pode ser outros vícios. Entende? Então, se a gente se restringir a pensar nele, a gente pode ter algum um start mental de encontrar nesse enunciado um desvio, ou melhor, um vício de finalidade. Acabar forçando a interpretação por não pensar as outras possibilidades, né? Competência, forma, motivo e objeto. Beleza? Então pensou aí como é que a gente faz questão de certo e errado? Além do que a alternativa diz, você pode tirar logo de cara, mas às vezes você precisa pensar outra possibilidade para não enxergar e se afunilar apenas naquele caso que ela está trazendo. Beleza? Múltipla escolha é mais tranquilo por causa disso, porque você vai julgar todas as alternativas.
e vai lhe obrigar a pensar todas as possibilidades. Tranquilo? Então era isso que eu queria passar para vocês e espero que vocês tenham compreendido. Se não compreendeu ou se compreendeu, deixa aí nos comentários. Beleza? JVC, saudações, um grande abraço.